bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós iremos falar sobre um tema que está sendo extremamente importante nesse momento que estamos vivendo da pandemia em função do coronavírus, nos domínios da paciência. Essa palavra paciência temos ouvido nos últimos dias de uma forma muito intensa, em virtude do que a população de todo mundo, não me restrinjo apenas aqui a Salvador, ao Brasil, porque todos têm clamado por paciência, em virtude do medo que tem assolado alguns, do pânico, eu diria, da angústia, da impaciência de estar confinado, isolado dentro de casa, aqueles que foram acometidos pelo vírus, a preocupação de um agravamento de sintomas e no que isso pode causar, ou de não conseguir, por exemplo, um leito hospitalar. Então, a palavra paciência tem reverberado bastante nos últimos tempos. As pessoas têm solicitado paciência, calma, tranquilidade. Quando pensamos em paciência, inicialmente nos vem à nossa mente que precisamos esperar para que a coisa que esteja acontecendo de dificuldade simplesmente passe. E será que é mesmo assim que nós devemos agir? Será que apenas cruzamos os braços e deixamos que transcorra e vamos ver depois no que vai dar? Será mesmo que é dessa maneira? Na verdade, a paciência não significa parar, sentar e esperar que a situação que esteja acontecendo transcorra da forma que for transcorrer. Nós precisamos sim batalhar para que possamos reverter a situação. Não precisamos nos exagerar, não precisamos utilizar-nos de medidas drásticas, porque isso também vai causar outras circunstâncias que também podem não ser benéficas para o ser humano, né? Quando tomamos uma atitude exasperada, desesperada, com determinados rompantes, podemos acessar sentimentos que não são dos melhores para a nossa elevação espiritual. Podemos acessar a ira, a raiva, e isso talvez pode trazer outros prejuízos para a nossa vida. Conflitos entre as pessoas, porque no momento que a gente vê uma situação delicada, uma situação mais difícil e queremos resolver a todo custo, sem pararmos, respirarmos e pensarmos, podemos trazer muitos problemas. Então, quando nós falamos de paciência, é preciso que a gente possa traçar estratégias, sim, estratégias. Mas, Sueli, como que a gente pode traçar estratégias quando estamos numa situação de perigo ou quando estamos numa situação delicada, né? Mas é fundamental que nós possamos ter, como diz a música, a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, para que possamos conseguir vislumbrar novas possibilidades. E aí é onde a palavra e o significado de paciência entra. Quando nós paramos, analisamos a situação, traçamos estratégias para que a gente possa resolver esta situação da melhor maneira possível. Ah, é sempre possível que a gente haja assim? Não, queridos amigos. Não é, e eu também não sou. Né? Tem horas que a gente termina deixando-se levar pelo desespero da situação, pelo ímpeto de tomar uma atitude e incorremos em erros. Então, é muito importante que a gente possa lembrar de todo o ensinamento de Jesus, né?
quando Ele nos pede que tenhamos calma, que sejamos serenos nas nossas atitudes, nas nossas decisões. É claro que às vezes precisamos ser mais impositivos, sim, mas isso não significa dizer que não estamos deixando de agir com paciência. Porque paciência é a atitude de nós pararmos, pensarmos, traçarmos estratégias para desenvolver e ter ações imprescindíveis para a resposta daquela situação. Só que na grande maioria das vezes agimos com ímpeto. Queremos porque queremos, de acordo com a nossa vontade, que aquilo se realize. Deixamos de esquecer que vivemos numa comunidade, que vivemos numa sociedade onde todos têm desejos. Tem o meu desejo, mas tem o desejo do outro, que precisa também ser respeitado. Então, o que seria melhor? Será que não seria mais interessante se sentarmos e discutíssemos a melhor estratégia para resolver a nossa situação, o nosso problema? Quando estamos na nossa família, quando estamos diante dos nossos filhos, maridos, irmãos, pai, mãe, e temos uma situação complicada dentro das nossas casas, por algum motivo, seja ele qual for. E aí um fala, um opina, um dá outra opinião, e alguém, não, tem que ser assim. Será que estamos agindo com prudência, com paciência? Será que não seria interessante cada um de nós sentarmos, escutarmos a opinião de cada uma das pessoas e aí sim, vamos lá. Vamos tirar a melhor forma de resolver essa situação com a opinião de cada uma das pessoas que falaram. E aí talvez consigamos ter uma estratégia adequada para solucionar o problema. Mais uma vez, voltando ao momento atual em que nós estamos vivenciando, eu achei essa semana fantástico os nossos governantes, o governador do estado e o prefeito da cidade de Salvador se uniram em prol de uma causa maior, para tomar as decisões necessárias para que possamos minimizar e solucionar o problema que estamos vivenciando. Isso é necessário diálogo, é necessário chuvas de ideia para que a gente possa chegar a um denominador comum, como nós dizemos na matemática. Então, queridos irmãos, é importante que a gente nesse momento se vista do lugar da paciência. E uma das formas da gente conseguir esse estado, digamos assim, paciência, é através da prece, através da oração. Quando nós paramos, aquietamos o nosso corpo e aquietamos a nossa mente, a gente consegue se ouvir primeiramente, né? Ouvir os nossos sentimentos, ouvir a nossa respiração, porque a gente aquieta o nosso coração e a gente consegue ouvir os nossos sons internos. Percebe que o nosso corpo está quieto e nesse momento a gente consegue se conectar com esse divino, que vai nos trazer inspirações importantes para que a gente possa, assim, traçar estratégias para a resolução dos nossos problemas, para a resolução de conflitos que podem estar acontecendo. Então, o poder da prece, o poder da oração é de fundamental importância para que nós possamos nos conectar com o divino e escutar essa voz que ressoa, que nos faz nos sentirmos melhor, nos sentirmos tranquilos, porque a paciência vem daí, nos traz uma tranquilidade, uma homeostase, um equilíbrio importante para que nós possamos resolver o que está para nos resolver.
É muito interessante quando a gente tem criança em casa ou adolescente ou trabalha com esse público, você vê perfeitamente o quão as crianças e adolescentes, sobretudo os jovens, têm uma dificuldade para isso, porque eles agem pelo ímpeto, eles querem fazer de imediato, é uma gama, é muita energia que eles emanam, então eles querem fazer tudo absolutamente de imediato. Porém, é preciso que um outro, muitas vezes um pai, uma mãe, uma tia, um professor, um terapeuta, diga a ele: calma, pensa um pouco no que você vai fazer. Será que esse é o melhor caminho? E aí me veio aqui agora a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Da Chapeuzinho Vermelho. Que ela tinha lá levar os doces para a vovó e ela queria ir pelo caminho mais rápido, mais curto, porque ela conseguiria chegar mais rápido e não iria andar tanto. E ela rapidamente vai pelo caminho mais curto e se depara com o lobo mau. E quantas vezes nós nos deparamos com os lobos maus que existem na nossa trajetória de vida? E às vezes a gente não sabe o que fazer com esse lobo mau. Porque muitas vezes a gente encontra ele porque a gente age sem paciência. Porque a gente toma atitudes rápidas, sem pensar, sem aquietar o coração, sem aquietar a mente, sem ouvir esses seres supremos que o tempo todo sopram em nossos ouvidos, nos dizendo: calma, respire, eu sei que está difícil, mas você vai conseguir, com tranquilidade, com sobriedade. Então, queridos irmãos, é importante que possamos trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso corpo para entendermos o que é isso que a gente, na grande maioria das vezes, não dá conta, porque vivemos num ritmo acelerado. A gente precisa acordar cedo, sair para trabalhar, cuidar do alimento e 1001 coisa fazemos ao mesmo tempo, sem pararmos ao menos para sentirmos o gosto daquele alimento que nós fizemos. Será que a gente todo dia consegue realmente decifrar de verdade o gosto da comida que comemos? Que tempero é que tem nessa comida? Será que a gente consegue fazer isso? Porque a gente está tão apressado em um mundo que ultimamente é tão rápido, que a gente não consegue ao menos saber que tempero foi esse que foi colocado na nossa comida, o que a gente mesmo colocou, mas não lembra. Então precisamos recitar mais isso. Mais uma vez, voltando ao que estamos vivendo, estamos em casa. Alguns saem para trabalhar por conta de uma necessidade do trabalho que realiza, mas outros estão literalmente em casa. E como é que está esse estar em casa? O que é que nós estamos fazendo? Estamos aproveitando o tempo da gente efetivamente? Estamos conseguindo mentalizar, fazer mentalizações, fazer vibrações, organizar a nossa rotina diária? Ou apenas nos deitamos no sofá e não fazemos mais nada? Porque será que deitar no sofá e não fazer nada, a gente está exercitando a paciência? Uma boa pergunta, né? Muitas vezes a gente deita no sofá meramente porque a gente não quer exercitar a paciência. Porque a paciência requer pensar, como eu falei anteriormente, requer traçar estratégias para resolver determinadas coisas. Por exemplo, se eu estou na minha casa, eu posso organizar a minha rotina diária para poder passar esses dias. Eu posso organizar o que eu vou fazer no turno da manhã, organizar o que eu vou fazer no turno da tarde, organizar o que eu vou fazer no turno da noite. Para que eu possa ter um movimento, porque nosso corpo precisa desse movimento, para que a gente não caia em situações de melancolia, de angústia por estar o tempo todo dentro de casa. Então, é um exercício que precisamos fazer. E isso
a gente vai buscar na paciência. Porque não é fácil muitas vezes realmente ficar em casa sem poder sair e estar ali com a criança inquieta, porque a rotina dela também foi mudada, então ela traz uma inquietação natural, ou com outras pessoas que também estão da mesma forma. Então precisamos utilizar-se da paciência para conseguir realizar as nossas coisas, os nossos afazeres domésticos, os nossos afazeres de trabalho. Então é importante que pensemos que ter paciência não significa cruzar os braços e deixar que a coisa corra livremente. Que o problema, como a gente às vezes diz, seja o que Deus quiser. De fato, Jesus é aquele que conduz o nosso caminho o tempo todo, mas ele também diz: faz a tua parte que eu lhe ajudarei. Então, se nós não fizermos a nossa parte, como é que vai ser? Será que a gente vai deixar tudo por conta dele? Fica difícil, né? Então, precisamos fazer a nossa parte. E a gente faz a nossa parte quando a gente para e pensa em estratégias utilizadas. Então, eu gostaria de dizer a vocês que possamos exercitar a nossa paciência, que possamos pensar em estratégia para a resolução dos nossos conflitos. É um processo fácil, Sueli? Não, porque a gente está acostumado a resolver tudo de imediato e nem sempre as respostas vêm imediatamente. Às vezes ela leva um tempo. A gente não consegue, a gente ainda não achou a vacina do corona, não é isso? Queríamos muito. E os cientistas estão apressadamente buscando isso. Mas eles precisam de estratégia. Eles precisam de metodologia para encontrar isso. Não dá para fazer de qualquer forma, porque isso pode incorrer na morte de muitas pessoas. Quando a utilização de uma medicação é liberada, significa dizer que muitos testes foram feitos. Então a gente não pode simplesmente ter o ímpeto de resolver uma situação, porque a gente pode ter resultados negativos quando a gente age de forma impetuosa, de forma rápida, sem pensar. Então a gente precisa parar, refletir e pensar sobre o que estamos fazendo, sobre o que a gente quer fazer com isso. Então a paciência é um exercício diário em nossas vidas. Precisamos praticá-la a todo momento, seja quando a gente está na cozinha fazendo um alimento, seja quando estamos no nosso trabalho, exercitando, desenvolvendo a nossa atividade com os nossos filhos, maridos, pais, mãos, irmãos. Não tem lugar melhor, queridos amigos, do que a nossa família, para que a gente possa exercitar a nossa paciência. Por que mesmo, Sueli? A nossa família são aquelas pessoas que estão na nossa convivência diária. Então, é muito mais fácil eu ter uma desavença com alguém que eu conheço muito, que eu acordo e deito com esta pessoa. Porque eu já sei todos os hábitos, eu já sei todos os costumes. Então, é muito fácil eu me irritar facilmente com essa pessoa. Mas é nesse ambiente que a gente precisa exercitar a nossa paciência. Porque quando a gente pensa em paciência, a gente pensa em tolerância. Então a gente precisa exercitar a nossa tolerância diante dessas pessoas, da nossa família, para que a gente possa ampliar para o nosso ambiente social, para o trabalho, para o centro espírita, para a igreja, para o bairro. Se não formos tolerantes, primeiramente conosco, né? Porque quantas vezes nós ficamos irritados conosco mesmo? Poxa, eu deveria ter feito diferente. Então, o primeiro passo é, primeiramente, esse compromisso precisa ser conosco.
posteriormente com aqueles que estão mais próximos de nós, consequentemente a nossa família, posteriormente os colegas de trabalho, porque também é uma outra família que a gente fica muito tempo, né? Passamos 8 horas com os nossos colegas de trabalho. Então, conhecemos, damos risada, mas também às vezes tem desavenças, porque as pessoas são diferentes. Então, esse é o momento da gente exercitar a paciência para que consigamos respostas salutares. Então, queridos amigos, eu gostaria de agradecer, né, por essa fala e pedir ao mestre amigo que tenhamos, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos cada dia exercitar a nossa paciência. Fique com Deus, que Jesus os abençoe.